No seu assunto. Obrigado, vereador Eloy. Eu queria só, em nome da bancada do PSB, então, dar as boas-vindas ao nosso vereador Adriano Bressan. Quero dizer que a nossa bancada sempre estará à disposição. O dia que precisar de nós, estaremos aí. Foi isso que nós fizemos com todos os vereadores que chegam nessa casa e chegaram, porque foi isso também que todos os vereadores fizeram com nós quando nós chegamos aqui. Então, quero aí te cumprimentar pelo trabalho que tu vem fazendo fora. Quero cumprimentar o teu pai, vereador dessa casa, Bressan, que está aqui também, e assim a todos os vereadores que eu vejo aqui, Gustavo D'Alegrave, vereador Chico. Então, quero lhe dar as boas-vindas. Vereador Eloy, eu não tive tempo antes nos espaços disponível dos 10 minutos para falar, então, sobre... Eu queria me somar, então, vereador Adilóide Domênica, aos votos de pesar, deixar aqui os nossos sentimentos ao vereador Eloy, pela perda da sua mãe, então, no último fim de semana. Quero deixar aqui, em nome da bancada, vereador, bancada do PSB, em nome dos assessores nossos, em nome de todos os nossos filiados, nossa família do PSB, então, os nossos sinceros sentimentos, então, a passagem da tua mãe. Quero dizer, então, vereador Eloy, que sempre acompanhei um pouco da trajetória do... O senhor, de vez em quando, nos falava sobre a situação da tua mãe. Quero, em primeiro lugar, de parabenizar pelo cuidado que você teve, pelo respeito, sobre o amor que vocês da família sempre tiveram pela tua mãe. Então, tenho certeza que onde ela está bem. Quero lhe dizer que assisti o vídeo que o senhor falou agora há pouco aqui. Claro que não entendi nada sobre a música, mas eu assisti porque era em italiano, né? Então, quero dizer... O vereador Renato Nunes disse que tem a mãe dele, eu também, e perdeu o pai com 69 anos. Eu também, vereador, eu já passei por isso. Que num acidente de veículo, então nós perdemos nosso pai também e uma irmã junto, com o meu pai com 69 anos e a minha irmã com 34 anos. Quer dizer que isso é muito triste. Mas quero dizer também, vereador, que eu procuro fazer todos os dias aquilo que o senhor fez pela sua mãe, que é cuidar dela. Cuida da minha mãe todos os dias. Obrigado, vereador. Acho que muitos de nós já passamos por isso, né, com situações talvez mais graves do que a da minha mãe. Já tinha 86 anos, e a nossa indignação maior, vereadora Paula, sempre foi que ela não merecia aqueles 70 dias de sofrimento no hospital, mas eu acho que ela fez a passagem dela na boa, a família está bastante unida. Então, mais uma vez, meus agradecimentos a todos que nos acarinharam. Isso foi muito importante, né, nesse momento. Foram centenas de pessoas que passaram lá pelas capelas do bairro Cruzeiro. Então, esse já é um assunto que vai ficar gravado na nossa memória, né, as coisas boas dessa passagem dela por aqui. Vereadora de Carlos, muito obrigado todo o pessoal do nosso partido, né, que nos acolheu. Eu gostaria de falar, e vou falar logo na sequência, sobre essa questão, vereador Chico Guerra, do pedido que o município está fazendo de retomada de centros comunitários e mesmo do espaço da UAP. Mas me permitam fazer um parênteses, por conta de que eu também, desde 2014, quando a gente está sendo responsabilizado judicialmente, vereador Francisco Pendorello, a gente fica sem dormir, né? Vossa Senhoria, que foi um injustiçado aqui, né? Teve seus bens penhorados por conta de uma decisão burocrática aqui da Câmara, né? E isso nos deixa muito apreensivos, né? E quando essa denúncia foi feita aqui, lamentavelmente pela vereadora Denise, nesta casa, né? A pedido, provavelmente, de algum jornalista vinculado ao Jornal Pioneiro à época, essa denúncia que tinha por único objetivo atingir o então prefeito Alceu Barbosa Velho, respingou para mim, né? Respingou para mim e acabei respondendo um processo, e não foi pequeno, vereador Chico, está aqui, ó, né? Foram dezenas e dezenas de páginas. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui, Dr. Paulo Viegas, que está lá no fundão, meu advogado, porque eu tinha certeza, né? Tinha certeza de que o ato que tínhamos tomado, não só eu, mas vários técnicos do SAMAI à época, se revestia da mais absoluta honestidade.
e sempre visando o interesse da comunidade, o interesse público. E era esse a forma com que o prefeito Alceu nos dizia assim, olha, em primeiro lugar, olha o interesse público, né? Olha a legalidade, né? Quando lançamos o edital para adquirir alguns veículos por SAMAI, que tinham por objetivo fazer a vigilância das nossas bacias de captação, ela foi feita na melhor das intenções, né? Preservar os nossos mananciais, eu acho que não existe mais nada importante do que isso em Caxias, dialoga com o abastecimento de água da cidade. Quando a Guarda Municipal nos solicitou que o ideal seria um veículo fechado, o tal do SUV, né? Porque, de fato, existem muitas apreensões nas áreas de bacia, é um local frequentado, lamentavelmente, por marginais, locais onde o pessoal vai lá se desfazer de veículos roubados e assim por diante, né? Você se depara com muito pessoal mal intencionado, então nos solicitaram um veículo fechado. E lançamos o edital, adquirimos aquela caminhonete. Lamentavelmente, demorou tempo para que a gente conseguisse fechar o convênio com a prefeitura, porque tinha que ser feito o concurso público para que os guardas municipais fossem cedidos ao SAMAI. E a caminhonete estava lá, sem uso, por uma infelicidade minha, talvez. Eu sugeri ao prefeito, quem sabe o senhor utilize ela no gabinete, porque eu não quero usar aqui, usar como diretor do SAMAI, a caminhonete está aí parada, tá? Vão dizer que eu comprei uma Pajero Dakar para mim, né? Então, quem sabe o prefeito, utilizando, ela não fica aí parada. E aí começou toda a celeuma, né? Essa celeuma deu margem a manifestações nesta casa, estão nos anais, né? Muito injustas, de alguns colegas vereadores, lamentavelmente, e deu margem também depois para que pelo menos 3 promotores públicos me acusassem publicamente, antes mesmo de entrar o processo. Antes de entrar o processo, as manchetes já estavam no Jornal Pioneiro, né? Me acusando de malversação de recursos, de comprar um veículo luxuoso para uma atividade, assim por diante, né? E aguentei calado esse tempo todo, né? De 2014 até agora. Na quinta-feira, quando saiu a sentença, até procurado pela jornalista Rosilene Posse, me pediu se eu queria falar, não, vou deixar para falar terça, estou aí com a minha mãe com um monte de problema, vou pensar um pouco melhor sobre o que eu vou falar. Então, o que eu vou falar vai ser só as palavras da sentença, né? Que fique registrado nos anais, e só estou fazendo isso por conta da sentença do desembargador Armínio Braga, né? Presidente do STJ, onde o acórdão ele é extremamente, eu acho que vai servir, inclusive, de jurisprudência para algumas situações onde há o excesso do Ministério Público, a busca fácil da manchete, né? Onde se acusa os políticos de serem tudo, né? E eu sempre tenho dito na cidade, a cidade de Caxias do Sul, eu não conheço um vereador que tenha ficado rico. Agora conheço vários que ficaram pobres, depois que se meteram na política, vereador Chico. Conheço vários que perderam patrimônio. Tá? Não conheço um prefeito dessa cidade que a gente possa dizer o seguinte, esse se forrou a cartucheira, depois que saiu da prefeitura. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, nós não somos melhor que os outros, mas nós somos diferentes em Caxias. Né? Nós somos diferentes em Caxias, em que pese algumas pessoas não acreditarem, né? Porque acham que os políticos todos estão na mesma vala comum dos políticos de Brasília, lamentavelmente. Então, o acórdão, ele coloca de forma muito clara, né? A prova dos autos, é o que está aí, demonstra a perfeita justificativa quanto ao modelo de veículo adquirido pelo SAMAI, suas características e uso, sendo de todo impróprio pretender impor à administração pública conceitos subjetivos sobre os bens que esta necessita para bem desempenhar suas atividades e, com isso, asfixiar a discrição do administrador. Veículo adquirido em procedimento licitatório regular e mais, abaixo do valor do mercado, comprovando a prova oral a sua efetiva destinação e uso. Senhor presidente, se me permitir, prosseguir em declaração de lei do vereador Leite Carlos.
Senhor presidente, em nome da bancada do PSB do Partido Socialista, solicito uma declaração lida da bancada e sua cedência permanece à tribuna, vereador Eloy Frisso. Declaração de líder da bancada do PSB, na tribuna, vereador Eloy Frisso. Obrigado, vereador de Carlos. E me permita, então, só ler mais uma parte da sentença prolatada pelo desembargador Armínio, que, por unanimidade, os 3 desembargadores ratificaram a decisão da senhora juíza aqui de Caxias. Em realidade, há forte carga de subjetivismo quanto ao alegado excesso na aquisição do veículo Pajero Dakar do tipo SUV, ainda por cima para configurar ato de improbidade administrativa. Cumpre destacar ter havido processo licitatório e estar bem justificada a razão de ser da definição do tipo de veículo fechado, que de forma alguma pode ser considerado como suntuoso, salvo ótica muito pessoal. Eu acho que o desembargador está sendo. Salvo ótica muito pessoal, né? O sujeito tem lá uma caminhonetona do último ano, aí ele acha que uma caminhonete que para os guardas municipais é muito suntuosa, vereadora Paula, né? O sujeito desce na garagem do Ministério Público com um carrão do último ano, né, com o triplo do valor dessa caminhonete, aí acha que a caminhonete é muito suntuosa. Tudo às claras, constando no edital de pregão presencial 05/2014, a especificação do veículo adquirido, aliás, por valor inferior ao mercado. Não se pode submeter a administração pública a conceitos subjetivos de que seria adequado ou não, traçando miúda definição. No caso do tipo de veículo e sua suficiente adequação às finalidades a que se destinaria, asfixiando toda e qualquer descrição administrativa. O que parece ter despertado a celeuma e a propositura da presente demanda foi a cessão do uso do veículo pelo SAMAI ao município de Caxias do Sul e sua utilização pelo então prefeito municipal. Situação esta que pode ter advindo de variadas circunstâncias subsequentes à aquisição, inexistindo qualquer prova minimamente aceitável que possa atestar ter sido orientada a aquisição do bem para uso do prefeito municipal e que, por si só, não configuram qualquer imoralidade ou ilegalidade. Quiçá algo inadequado em termos de opinião pública, e aqui vem a inteligência do desembargador Armínio, de opinião pública ou opinião publicada, né? Uma coisa é a opinião pública, outra coisa é a opinião publicada, o que levou ao retorno do veículo ao uso do SAMAI. Nesse sentido, a prova oral, bem examinada pelo julgado, de origem justifica a razão de ser da escolha do tipo de veículo, já que, por vezes, realizadas detenções de pessoas, equipamentos adjetivados, como de luxo correspondentes de série em tal tipo de veículo. Então, nesse sentido, senhor presidente, só faço esse registro para que conste dos anais se falo hoje, eu falo também, vereador, meu querido vereador Chico Spendorello, vereador Bressan, que ombrearam conosco aqui em outros momentos, a gente às vezes aqui engole, né, as coisas, né, engole, destila para dentro, né, porque de fato às vezes a gente leva para casa algumas injustiças, né. Então nesse sentido faço esse reparo e fico muito feliz que esse reconhecimento tenha sido feito pela nossa justiça. Fica, então, o meu agradecimento a todos aqueles que, naquele momento, fizeram a minha defesa, e eu registro de modo muito carinhoso, ex-vereador Pedro Incerti, líder do governo na casa à época, né, que de forma categórica falou aqui na casa, dizendo aquilo que exatamente está traduzido aqui, né, a boa intenção, e agora eu faço um registro, vereador Adiló, de que todo aquele trabalho que a gente fez, se não for dado continuidade agora pelo atual prefeito, vai se perder. Na semana que passou, há 10 dias atrás, exatamente por falta de fiscalização, exatamente por falta de uma ação forte do Executivo de manter o convênio com a Guarda Municipal, praticamente todo o Parque dos Pinhais, boa parte dos 600 hectares da represa do Marrecas foi consumido pelo fogo, né? Consumido pelo fogo de forma criminosa, né?
onde é uma área de preservação ambiental, e se lá estivesse a nossa Guarda Municipal, se lá estivessem os vigilantes do SAMAI atuando, eu tenho certeza absoluta que isso não teria ocorrido e essa área continuaria sendo preservada como um santuário ecológico que é aqueles 1.100 hectares da represa do Marrecas, somado ao Parque dos Pinhais, né? A atual administração optou por se reintegrar na posse das pessoas que lá foram colocadas para cuidar daquela área, como outros exemplos aí que estão acontecendo, e eu estou falando agora de outras situações, como do pessoal lá do Parque de Motocross, agora dessas entidades, assim por diante. Pois não, vereador Adilá? Obrigado, vereador Eloy. Apenas dizer que somos solidários a Vossa Excelência. Finalmente se fez justiça sobre um episódio que não precisava ter tomado a dimensão que tomou. Qualquer município do interior, o prefeito anda com um carro de acordo com o que tem que ser a figura do prefeito, e aqui em Caxias, infelizmente, se prega, às vezes, uma falsa moral em cima de coisas pequenas. Quantas caminhonetes já custou esse incêndio aí né? E isso não tem volta, vereador Eloy. O estrago ambiental e ecológico feito ali, tu não recupera mais. Então, quem já passou pelo SAMAI, pela CODECA, pelo IPAM, sabe quanto a gente puxa do bolso de multa. Qualquer errinho de um funcionário, de um servidor, o Tribunal de Contas não quer saber. E a gente acaba pagando. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu não vi nenhum vereador, nenhum prefeito enriquecer aqui em Caxias, mas eu vi também muitos se desfazerem de todos os seus bens para se defender de processos, às vezes, descabidos. E nos municípios você vai ao mínimo detalhe. Lá em Brasília a coisa flui de maneira muito tranquila. E é isso que nos deixa muito chateados. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Adiló, pela sua solidariedade, né? Nesse caso, acho que estou de alma lavada, vereadora Paula. E me permita, vereador Chico Guerra, e sei que Vossa Senhoria deve estar acompanhando essa situação, eu sou personagem do episódio da conquista da sede da UAB para o movimento comunitário. À época, eu e o vereador Marchioro, de forma preocupante, nós víamos a Cantina Antunes sendo desmanchada, né? Inclusive, sugerimos, e aconteceu, o vereador Francisco Pendorello foi participante desse episódio, a gente colocou sob suspeição, inclusive, a própria Secretaria da Habitação, na medida em que uma boa parte daquele material estava sendo levado para alguns locais, eram tijolos, pedras, os prédios sendo demolidos, né? E mostramos a nossa preocupação na casa, abrindo um procedimento específico aqui na casa para ver de quem era a culpa. Isso acabou sendo arquivado e isso ficou no passado. Mas o importante que à época, vereador Pendorello, e é importante que o Vossa Excelência esteja aqui, o vice-prefeito de Caxias chamava-se Dr. Fernando Menegatti. E na Receita Federal, o seu irmão, vereador Arlindo Bandeira, vereador Bressan, o seu irmão, Renato Menegatti, exercia uma influência muito grande. E numa conversa com o doutor Fernando, solicitamos a ele, mas, doutor Fernando, será que não dá para esses prédios que pertencem à União serem repassados para o município de Caxias do Sul? E o doutor Fernando prontamente entrou em contato com o doutor Renato Menegatti, que era um dos dirigentes, superintendente, eu acho, da Receita, alguma coisa nesse sentido, e foi possível, então, a partir dessa sugestão do movimento do doutor Fernando Menegatti, do doutor Renato, concluirmos um convênio com a União, onde a União cedia ao município a Cantina Antunes por 99 anos. Na cedência, ficou bem claro, na cedência, o termo de cedência, né, foram arrolados ali a destinação e o uso daquele prédio, né? E o principal deles, a parte maior, foi cedida ao Fórum de Caxias do Sul para a construção do atual fórum, onde ali está colocado, né? Portanto, o prefeito Daniel Guerra tem que pedir também a devolução do fórum, né? Ali dá para instalar vários PROCONs e assim por diante, né?
Dá para, no prédio do fórum, agora tem mais um prédio novo ali, dá para construir um monte, botar um monte de coisa ali. E a outra parte foi destinada, está lá, no destino, né, para a união das associações de bairro, para o Corpo de Bombeiros, que até hoje não foi construído ali, para o Centro Cultural, que depois foi utilizado, e assim por diante. Aquelas entidades que ali estão. Então, se presidente, se é rompido o convênio, quem tem que romper o convênio é a União Federal, não é o município. A cedência foi feita pela União Federal, a União das Associações de Bairro. Então, faço esse registro até como personagem do episódio de cessão de uso, então, por 99 anos, a União das Associações de Bairro desse espaço. Obviamente que os centros comunitários que estão sendo solicitados a devolução não têm essa mesma história, mas tem a história da luta daqueles moradores que eles conquistaram, aqueles centros comunitários, muitos deles construídos pessoalmente por eles, através de festas, mobilizações e assim por diante. Vamos aguardar, então, os próximos episódios dessa novela, né, desse capítulo de desmanche da nossa cidade. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.